Olá, meu nome é Francine, eu sou nutricionista. Nesse mês da mulher, o SESC me convidou para gravar alguns vídeos sobre alimentação e nutrição. Estamos no segundo vídeo e eu quero falar um pouco sobre modismos alimentares. Esse tema, ele tá bem linkado com o nosso primeiro tema, né, do nosso primeiro vídeo, no qual eu discuti com vocês um pouco da relação da alimentação com saúde e peso. E a gente viu que saúde não é sinônimo exclusivamente de peso magro, que tem várias interfaces aí para o alcance da saúde. Então, nesse segundo vídeo, quando eu falo de modismos alimentares, isso está muito relacionado com a nossa cultura de dieta. O que é isso, gente? Principalmente nós, mulheres, vivemos sobre essa cultura de dieta, que são valores e crenças que estão muito relacionados ao peso. E aí, dentro dessa cultura de dieta, a gente tem inúmeras dietas que pensam na questão da restrição com foco no peso. E aí, nessa cultura de dieta, as mulheres vivem uma intensa preocupação com o que elas devem ou não devem comer. E olha que coisa curiosa, gente. A gente tem uma sociedade com abundância de alimentos e a nós, mulheres, é imposta uma cultura de dieta de muita restrição. E eu vejo muitas mulheres que sabem muito sobre nutrição, muito sobre a composição de macronutrientes, mas ao mesmo tempo que sabem pouquíssimo sobre a relação com a comida. E quando eu falo de relação com a comida, eu estou falando de ouvir os sinais de fome e de saciedade, de resgatar o prazer em comer, da importância de compartilhar uma refeição com a família ou com uma pessoa querida. E aí você pode me dizer assim, olha, eu sei, eu sofro com essa cultura de dieta, eu sofro com essa classificação dos alimentos em bons e ruins, mas eu observo que o alimento X ou Y, que o nutriente tal, ele me traz desconforto, ele me traz estufamento, e aí eu quero excluir ele da minha alimentação. E aí eu te convido, antes de pensar, né, nessa questão de exclusão, que alimentos que a gente fala sobre isso frequentemente? O pão, que é fonte de glúten, a lactose, que é o carboidrato que está presente no leite de vaca. Mas antes de pensar na exclusão desses alimentos, eu queria te convidar a pensar sobre um contexto um pouco maior da nossa alimentação. O que acontece então, gente? Muitas vezes a nossa alimentação ela é não planejada, e quando a gente não planeja os alimentos ultraprocessados, que são práticos, eles estão quase prontos, eles vão ter uma importância muito grande na nossa dieta. Acontece que esses alimentos ultraprocessados, eles podem inibir a nossa microbiota. O que é a nossa microbiota? São as bactérias, fungos, protozoários que vivem na superfície do nosso corpo e também nas nossas cavidades, principalmente no nosso sistema gastrointestinal. E aí esses micro-organismos que podem trazer benefícios para a saúde, eles se alimentam principalmente de fibras e de polifenóis. As fibras e os polifenóis, eles estão presentes nos produtos de origem vegetal, principalmente nos alimentos in natura e minimamente processados. Então, por exemplo, nos cereais, como o arroz e a lentilha, nas leguminosas, como o feijão e o grão de bico, nas frutas e hortaliças, nas oleaginosas e sementes, como o amendoim, como a semente de linhaça,
E os polifenóis são substâncias também presentes numa ampla gama de produtos de origem vegetal. E esses nutrientes, eles servem de alimento para essa microbiota intestinal. E quando essa microbiota está bem alimentada, ela traz uma série de benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, a regulação da produção hormonal e, consequentemente, benefícios para o nosso humor, a questão da digestão, a melhoria desses sintomas de estufamento e gases. Então, o que eu quero mostrar com isso? Antes da gente sair excluindo, por exemplo, o pãozinho, a gente tem que pensar esse contexto mais geral da alimentação. É claro que existem condições nas quais o glúten de fato deve ser excluído, por exemplo, na doença celíaca e em outros 2 transtornos que são bastante recentes na literatura médica, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca e a intolerância ao trigo. Mas para isso é necessário uma investigação clínica mais detalhada. Então, eu estou aqui numa defesa do glúten porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas eu não quero dizer com isso que a gente deva comer pãozinho todo dia. A gente tem outros tubérculos que são interessantes, por exemplo, a batata doce, o cará. O cará é muito típico aqui do Vale do Ribeira. Outra coisa que poderia facilmente substituir o pãozinho seria a nossa banana da terra. Uma dica, pessoal, para cozinhar a batata doce que eu acho bem legal. Pegar a batata doce e envolver ela em umas 2 folhas de papel toalha, umedecer com água e colocar no micro-ondas por 4 a 6 minutos. Então, é uma forma mais prática, né, de consumir batata doce. E aí, um alimento que é muito, muito da nossa cultura, que não existe em lugar nenhum, é a coruja, que é aquele bolo de mandioca, ovos e alguma gordura. E ele antigamente era assado na folha de bananeira e parece que o nome coruja vem daí. Depois de assados, essas folhinhas de bananeira abriam uma asinha assim que parecia uma coruja. E algumas pessoas que preparam coruja aqui no Vale do Ribeira têm resgatado uma técnica na qual parte da mandioca ela é fermentada. Isso deixa a coruja levemente ácida e os processos de fermentação melhoram a nossa digestão. E aí você pode estar pensando, nossa, mas você está falando muito de carboidrato e carboidratos engordam. E aí eu digo para você, esse pensamento ele vem muito da cultura de dieta e geralmente ele está associado a um ciclo de restrição. Eu não como esse alimento, o que gera um desejo muito grande por ele, acaba, por consequência, fazendo você comer uma porção muito grande e pensar de novo nessa restrição. Então, a gente tem que sempre pensar em criar essa nova relação com a comida. Uma das formas importantes dessa construção da nova relação com a comida é ouvir nossos sinais de fome e saciedade. E talvez isso seja difícil por vários motivos, por viver uma intensa cultura de dieta e a gente está com fome o tempo todo, ou um nível de estresse muito grande que não nos permite essa auto-observação. E aí, é muito importante dizer que cada pessoa sente a fome de maneira diferente. Ela pode estar relacionada com um vazio do estômago, ou quando ele começa a roncar. Na cabeça a gente sente dores de cabeça, a gente pode sentir uma dor no esôfago também, e na garganta. Em relação ao humor, a gente pode ficar mais irritável, a gente pode ficar mais sonolento. E é muito interessante dizer que às vezes a gente só sente a fome quando ela está num nível muito alto. Isso é sinal que a gente perdeu a nossa capacidade de observar esses sinais, mas é óbvio que eles podem ser resgatados com essa auto-observação. Mas para além dessa fome fisiológica, existe a fome emocional,
que é aquela fome que vem mesmo na ausência desses sinais fisiológicos, esses sinais no corpo. É uma fome que está da cabeça para cima. E a fome fisiológica seria da cabeça para baixo, por exemplo. E aí, essa fome emocional, ela pode estar relacionada com a nossa inabilidade de lidar com algumas situações, com alguns sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Então, eu como um alimento quando eu tô triste, quando eu tô irritado, mas também quando eu tô feliz. A fome emocional, ela muitas vezes aparece como um sinal de vazio interno que precisa ser preenchido. E uma dica interessante para a gente começar a fazer esse resgate dos sinais de fome e saciedade é quando surgir um pensamento sobre comer determinado alimento ou não, você pode pensar num alimento que seja neutro para você, que não tenha essa relação com a cultura de dieta, que você não classifique como bom e ruim. Simplesmente é um alimento neutro. Você pode pensar, eu comeria esse alimento nesse momento? Se você disser sim, quer dizer que você pode estar com uma fome fisiológica. Mas se você disser não, pode ser que a fome emocional esteja batendo. E é interessante pensar, o que eu estou sentindo agora? E aí, para finalizar, convido vocês a comerem uma coruja grelhada, com manteiga, com queijo ou purinha, com um cafezinho, para a gente valorizar as coisas que a gente tem de bom aqui no Vale do Ribeira. Até! E antes que você me diga que a coruja é sem graça, eu queria que você experimentasse essa receita. Cortei a coruja em fatias de mais ou menos meio centímetro, coloquei um queijinho coalho, salpiquei um orégano e vou levar ao forno. Então aqui estão as corujas assadinhas prontas com queijo. Eu gosto do queijo coalho porque ele não espalha pela forma, né? Se for um mussarela, um queijo prato, ele vai derreter um pouco mais, talvez faça uma sujeirinha. Mas a criatividade é que manda. Fica super tenro, um sabor acentuado da coruja quando ela tá quentinha. Tá faltando fatias aqui porque eu já experimentei. Sugiro que vocês consumam com um chazinho, um cafezinho, aproveitar esse clima mais ameno do mês de março que convida a gente a comer coisas quentinhas, gostosas e que remetam à nossa cultura.